Vamos analisar aqui o depoimento do Brendan Banfield no julgamento dele próprio, que envolve a au pair brasileira Juliana Pérez Magalhães, que tiraram juntos a vida da Christine Banfield, esposa do Brendan Banfield, e Joseph Ryan. São muitas horas de julgamento e cada vídeo aqui vai ter por volta de 3 minutos, porque não entregas formais. Então vamos acompanhando conforme eu for assistindo, eu vou postando. Essa vai ser a parte 1 do depoimento. A juíza pergunta se ele entende que tem o direito de não testemunhar, ele fala que entende. A juíza pergunta se ele entende que tem o direito de não falar, mas se ele falar, tudo que ele falar pode ser usado contra ele. Ele diz que sim. Ele fala que atualmente tem 40 anos e que ele e a Christine estavam juntos desde que ele tinha 18 anos. Conta que eles conheceram no primeiro ano da faculdade. Ele fala que é de Long Island, de Nova York. Ele fala que ele e a Christine tinham uma vida social muito ativa e que eles saíam muito e que com os amigos eles jogavam jogos de tabuleiros e cartas e gostavam também de viajar juntos. Que eles gostavam de sair com casais de amigos e fazer trilhas, fazer escalada. Ele fala que eles têm 2 husky siberiano que eles sempre levavam para as caminhadas e escaladas deles. Ele conta sobre a carreira dele na Receita, que eles mudaram para Virgínia porque ele teve uma promoção. E ele fala que a Christine era uma enfermeira pediátrica de UTI. Fala que ela também já trabalhou particular, em casa de família, né, cuidando da saúde de pessoas. E que ela já foi enfermeira que cuidava de mulheres que sofreram ataques sexuais. Fala que eles estavam juntos há 19 anos e meio. Fala que eles eram inseparáveis, que durante todos esses anos eles nunca deram um tempo. Ele fala que o nascimento da Valerie uniu a família, que teve muitas visitas, que tanto os pais dele quanto os pais da Christine ficaram bem mais unidos depois que a Valerie nasceu. Vamos lá, parte 2 do depoimento do Brendan Banfield, no caso da Juliana Pérez Magalhães, au pair brasileira, que juntos tiraram a vida da Christine Banfield e do Joseph Ryan. Ele falou que os turnos da Christine normalmente eram de 12 horas, mais ou menos ia das 6h30 da manhã às 7h30 da noite. Ele fala que atualmente a Valerie, filhinha deles, tem 8 anos e que ele fala com ela todos os dias por videochamada. Fala que ele sempre foi bem ativo na educação da Valerie, que ele sempre ensinou matemática para ela. Falou que ele, a Christine e a Valerie gostavam muito de passar tempo na natureza, andando na floresta, fazendo trilhas. Que eles gostavam de viajar, ir pra praia, que os sogros dele têm um barco e que eles iam pescar juntos. Ele falou que a Christine amava a Valerie incondicionalmente e que a Valerie era muito ligada à mãe e que toda a separação foi muito trágica. A Christine e a Valerie faziam projetos de arte juntas, a Christine sempre levava a Valerie pra dançar quando ela tinha um tempo livre. Aí é perguntado se ele continuaria casado com a Christine, ele disse que sim, e que perguntado se ele ama a filha dele, ele fala mais que tudo na vida dele. O advogado pergunta se ele tinha um relacionamento amoroso com a Juliana Pérez Magalhães, ele diz que sim, e o advogado pergunta como que começou isso. O Brendan disse que inicialmente começou uma relação profissional em outubro de 2020 ou 2021, né, em que ela entrou na casa dele como au pair. Fala que a Juliana entrou por uma agência, que ela trabalhava por volta de 45 horas por semana e que ela provia, né, cuidados e educação para Valerie. Daí fala que eles tiveram uma outra au pair chamada Amanda, que ficou com eles por 2 anos. Ele disse que basicamente a au pair fazia a mesma rotina de trabalho, né? Trabalhava no mesmo horário que a Christine estava trabalhando. Ele falou que antes de ter um relacionamento com a Juliana, o contato deles era mais logístico, da hora que ele ia sair, da hora que ele ia voltar, quem levaria a criança para as aulas de balé. A Juliana levava a Valerie para a escola e eles conversavam sobre as atividades que a Juliana passaria para a Valerie. Em agosto de 2022, o relacionamento, né, mudou de figura, o relacionamento dele e da Juliana, e passou a ser um relacionamento íntimo. Ele conta que ele e a Juliana estavam juntos em casa, e a Christine e a Valerie estavam em Nova York. A Juliana teria começado a mandar mensagens de texto para ele enquanto ele estava preparando a comida na cozinha.
Ele conta que ele estava na cozinha e ele acredita que ela estava no andar de cima, no quarto dela. Ele conta que essas mensagens foram estranhas porque a Juliana estava reclamando sobre as atividades românticas dela e falando sobre as pessoas que ela estava saindo na época. Parte 3 do depoimento do Brendan Benfield, do caso Juliana Pérez Magalhães, que juntos tiraram a vida da Christine Benfield e do Joseph Ryan. Tinha parado na parte que ele falou que eles estavam sozinhos em casa, né? A Christine e a Valerie tinham saído, acho que estava em Nova York. E a Juliana começou a mandar mensagens estranhas, reclamando sobre os caras que ela estava ficando e sobre a vida amorosa dela. Enquanto isso, ele falou que estava na cozinha e ela no quarto dela. Ele disse que ele particularmente não gosta de mandar mensagens de texto e se ela queria falar sobre isso, ela podia ir lá na cozinha conversar com ele. Ela foi lá e ela mostrou para ele alguns prints do que ela tirou de um aplicativo de relacionamento. E todo mundo que ela mostrou nesse aplicativo tinha nomes similares ao dele, ou chamava Brennan, ou Brandon, ou algo similar. E essas eram as pessoas que ela deu match no aplicativo. Ela estava fazendo algumas piadas sobre, ele acabou de cozinhar, eles comeram. Eles conversaram sobre outros assuntos, sobre a história da família, alcoolismo, a família dela no Brasil, como lidava com isso. Eles ficaram um tempo conversando sobre várias coisas aleatórias, mas também sobre o histórico dela de dates. Ela descrevia que se interessava por homens altos, homens mais velhos. E com as fotos que ela mostrou e as descrições que ela deu, ele entendeu que ela estava basicamente buscando alguém como ele. Eles estavam na ilha conversando e ela se aproximou dele algumas vezes. Ele não parou os avanços dela. Ele falou que ia pra cama, ela falou que estava cansada e faria o mesmo. Quando eles subiram, ele foi pro quarto dela. Daí eles tiveram uma conversa, pelo que eu entendi, e daí eles foram pro quarto dele. Daí é perguntado pelo advogado se eles conversaram naquela noite sobre continuar o relacionamento. Ele falou que naquela noite eles não conversaram, mas nos próximos dias eles conversaram um pouco mais sobre esse relacionamento. E ela estava preocupada que se ele falasse pra Christine, ela seria demitida. E seria mandada pro Brasil porque perderia o emprego. Daí ele falou que não contaria pra Christine. Daí ele falou que ele e a Juliana conversaram, que eles estavam tendo um caso e que ele já tinha tido vários outros casos e que isso era só um caso. Ele falou que teve muitos casos antes e que isso não mudou em nada o relacionamento que ele tinha com a Christine. Daí o advogado pergunta se a Christine sabia e ele fala que não, ela não sabia. Ah, não, ela não sabia do caso que ele tinha com a Juliana, mas diz que a esposa sabia de outros 2 casos que ele teve. Parte 4 do depoimento do Brendan Benfield no julgamento dele próprio no caso da au pair brasileira Juliana Pérez Magalhães, que juntos tiraram a vida da Christine Benfield, esposa do Brandon, e do Joseph Ryan. Ele falou que ela também tinha affairs e que ele sabia. Ele falou que em 2013 eles tiveram algumas discussões porque ela trabalhava nessa saúde particular, então ela passava assim finais de semana inteiro longe dele e os turnos dele também, eles não se viam tanto, que o trabalho dele também demandava muito viagem, ele passou 6 meses em outra cidade, então acabava que os dois viajavam muito a trabalho. Eles foram para terapia de casal, ficaram por alguns meses e decidiram que eles iam continuar o relacionamento. Aí ele fala que a dinâmica do caso dele e da Juliana dependia muito da escala de trabalho da Christine. E que quando a Christine estava trabalhando, eles passavam tempo juntos, ele, a Valerie e a Christine. Então, ao invés de, por exemplo, quando ele chegava do trabalho, ela se trancar no quarto e ficar na dela, eles ficavam os 3 juntos, passando o tempo juntos. Absurdo, eles brincando lá, os 3 de família, embaixo do mesmo teto da mulher, enquanto a mulher trabalhava, sinceramente. Ele disse, por exemplo, que ele era
técnico do futebol da filha, então agora que eles estavam tendo caso, a Juliana iria junto e eles iriam juntos fazer isso. Daí foi perguntado se ele criou algum plano com a Juliana, ele falou que não teve nenhum plano. Ele acha que é absurdo que as pessoas cogitem que ele tenha feito um plano para se livrar da esposa dele, isso é maluco, não teve plano nenhum. Daí, sobre eles terem ido naquele stand, sabe? Que eu não vou falar o nome aqui, que eu não sei se o vídeo pode cair. Ele fala que era basicamente algo que ele sempre fazia, até para praticar por causa da profissão dele. Então, como eles estavam nisso, de passar tempo juntos, eles resolveram ir juntos. E ele falou que como era algo fora de casa, assim, eles não viam como algo arriscado, que a Christine poderia descobrir que eles estavam juntos. Ele fala que quando você vai nesse stand, eles te dão um treinamento básico, assim, né, para você entender o mecanismo e para você estar a salvo, né, utilizando aquele dispositivo. Eles foram lá juntos por 2 vezes. Ele falou que sobre o site lá, né, de fantasias adultas e o e-mail que foi criado para fazer o cadastro e tudo, ele não tinha a mínima ideia até o falecimento da Christine. Daí ele conta de uma viagem que ele fez a trabalho para Winchester, que ele ia ficar 2 dias e que a Juliana dirigiu até lá sozinha para encontrar ele. Enquanto isso, na casa dele tava a Christine, a Valerie e a sogra dele. Parte 5 do depoimento do Brendan Benfield no caso da Juliana Pérez Magalhães, que juntos tiraram a vida da Christine Benfield e do Joseph Ryan. Ele fala que como a Valerie era a única neta dos pais da Christine e dos pais dele, era muito normal que os pais passassem tempo com eles na casa deles. Não duvido nada que ele tirou a única filha desses pais da Christine. Eu vou assistir depois o depoimento do pai dela e falo aqui com vocês. Ele disse que o dia do crime estavam agendadas reuniões importantes do serviço e, pelo que eu entendi, no dia seguinte já seria aniversário dele. Ele tinha planejado uma viagem para Nova York com a Valerie, ele tinha planejado coisa com amigos. Ele fala que aquele dia ele acordou mais cedo porque ele planejava ir mais cedo para o escritório, porque ele tinha que dar uma olhada na sala de reunião, conferir os documentos e se aprontar para essa reunião super importante que ele tinha, que ele disse que possivelmente ele seria promovido após. Ele acha que teria acordado por volta das 6h30. Ele falou que quando ele estava se arrumando e tomando banho, a Christine estava acordada e mexendo no celular. Ele falou que ele e a Christine tiveram uma interação naquela manhã, que ela desejou sorte para a reunião e que ela falou que falaria com ele antes da viagem que ele faria no aniversário dele com a Valerie. Falou pra ele que o amava e pra ele ter um bom dia. Aí ele fala que vai no porão, que é onde ficava o computador dele e tudo, e pega as coisas de trabalho, que incluía, né, a arma de trabalho dele, que ficava do lado direito, porque ele é destro. Ele falou que quando ele desce, a Juliana tá lá embaixo, que ele não lembra exatamente o que ela tava fazendo, mas talvez seria preparando algo na cozinha. Aí o advogado pergunta se algum dia ele já pegou o laptop ou o telefone da Christine. Ele falou que não tem por que ele fazer isso, ele tem o laptop dele. Ele falou que não exatamente o laptop da Christine ficaria na frente da porta, como a Juliana teria dito, que na verdade a Christine tinha um escritório dentro do quarto deles, então que ela poderia deixar lá também. Ele falou que ele não tinha nenhum acesso ao celular da Christine, que sempre estaria na mão dela, com ela, no bolso dela. O advogado pergunta se a Juliana teria acesso ao computador ou ao celular da Christine, e ele fala que não, que a Juliana tinha os próprios aparelhos eletrônicos. Ele fala que naquele dia a Juliana e a Valerie tinham planejado ir ao zoológico e que essa teria sido assim, uma ideia da Christine, algo que elas planejaram juntas, sabe? Aí ele fala que ele vai, pega a Valerie e dá pra Juliana pra ela trocar a menina e tal, e elas irem no zoológico. E quando ele sai, a esposa tá sentada na cama, com o notebook no colo e com o celular. E ele saiu por volta de 7 minutos antes das 7, mas o normal pra ele seria 7h30, só que esse dia ele saiu mais cedo porque ele tinha uma reunião. Ele fala que no caminho parou no McDonald's, daí o advogado pergunta se era normal ali no McDonald's pegar café da manhã, e ele fala que assim,
Ele iria em algum lugar pegar o café da manhã. Naquele dia foi no McDonald's. Daí parece que ele circulou 2 vezes o drive-thru antes de parar e o advogado pergunta por que. Ele falou que ele tentou abrir o aplicativo do McDonald's para mostrar um QR Code lá que não funcionou e para não ficar atrapalhando lá no caminho, ele deu mais uma volta. Daí ele falou que estava comendo no carro, mas daí ele resolveu ir no toalete dentro do banheiro, então ele estaciona e vai lá. Ele disse que quando estava saindo do toalete, ele recebeu a ligação da Juliana. Aí ele falou que antes de voltar para casa, ele resolveu ligar para a Christine, mas ela não atendeu. E na ligação, a Juliana parecia muito estressada, né? Nessa ligação que ele recebeu logo após sair do toalete. Ele falou que não era estranho ela não atender, mas era estranho o celular ir direto para a caixa postal. Daí ele liga pra Juliana e fala pra ela não entrar em casa, que ele tá voltando pra casa. Daí acaba esse dia de julgamento dele, ele vai depor outro dia, né? E eu vou fazer a continuação dos vídeos amanhã. Vamos analisar aqui o depoimento do Brendan Banfield no julgamento dele próprio, que envolve a au pair brasileira Juliana Pérez Magalhães, que tiraram juntos a vida da Christine Banfield, esposa do Brendan Banfield, e Joseph Ryan. São muitas horas de julgamento e cada vídeo aqui vai ter por volta de 3 minutos, porque não entregas formais. Então vamos acompanhando conforme eu for assistindo, eu vou postando. Essa vai ser a parte 1 do depoimento. A juíza pergunta se ele entende que tem o direito de não testemunhar, ele fala que entende. A juíza pergunta se ele entende que tem o direito de não falar, mas se ele falar, tudo que ele falar pode ser usado contra ele. Ele diz que sim. Ele fala que atualmente tem 40 anos e que ele e a Christine estavam juntos desde que ele tinha 18 anos. Conta que eles conheceram no primeiro ano da faculdade. Ele fala que é de Long Island, de Nova York. Ele fala que ele e a Christine tinham uma vida social muito ativa e que eles saíam muito e que com os amigos eles jogavam jogos de tabuleiros e cartas e gostavam também de viajar juntos. Que eles gostavam de sair com casais de amigos e fazer trilhas, fazer escalada. Ele fala que eles têm 2 husky siberiano que eles sempre levavam para as caminhadas e escaladas deles. Ele conta sobre a carreira dele na Receita, que eles mudaram para Virgínia porque ele teve uma promoção, e ele fala que a Christine era uma enfermeira pediátrica de UTI. Fala que ela também já trabalhou particular, em casa de família, né, cuidando da saúde de pessoas, e que ela já foi enfermeira que cuidava de mulheres que sofreram ataques sexuais. Fala que eles estavam juntos há 19 anos e meio. Fala que eles eram inseparáveis, que durante todos esses anos eles nunca deram um tempo. Ele fala que o nascimento da Valerie uniu a família, que teve muitas visitas, que tanto os pais dele quanto os pais da Christine ficaram bem mais unidos depois que a Valerie nasceu. Vamos lá, parte 2 do depoimento do Brendan Banfield, no caso da Juliana Pérez Magalhães, au pair brasileira, que juntos tiraram a vida da Christine Banfield e do Joseph Ryan. Ele falou que os turnos da Christine normalmente eram de 12 horas, mais ou menos ia das 6h30 da manhã às 7h30 da noite. Ele fala que atualmente a Valerie, filhinha deles, tem 8 anos e que ele fala com ela todos os dias por videochamada. Fala que ele sempre foi bem ativo na educação da Valerie, que ele sempre ensinou matemática para ela. Falou que ele, a Christine e a Valerie gostavam muito de passar tempo na natureza, andando na floresta, fazendo trilhas. Que eles gostavam de viajar, ir pra praia, que os sogros dele têm um barco e que eles iam pescar juntos. Ele falou que a Christine amava a Valerie incondicionalmente e que a Valerie era muito ligada à mãe e que toda a separação foi muito trágica. A Christine e a Valerie faziam projetos de arte juntas, a Christine sempre levava a Valerie pra dançar quando ela tinha um tempo livre. Aí é perguntado se ele continuaria casado com a Christine, ele disse que sim, e que perguntado se ele ama a filha dele, ele fala mais que tudo na vida dele. O advogado pergunta se ele tinha um relacionamento amoroso com a Juliana Pérez Magalhães, ele diz que sim, e o advogado pergunta como que começou isso. O Brendan disse que inicialmente começou uma relação profissional em outubro de 2020 ou 2021, né, em que ela entrou na casa dele como au pair. Fala que a Juliana entrou por uma agência, que ela trabalhava por volta de 45 horas por semana e que ela
provia, né, cuidados e educação para Valerie. Daí fala que eles tiveram uma outra au pair chamada Amanda, que ficou com eles por 2 anos. Ele disse que basicamente a au pair fazia a mesma rotina de trabalho, né? Trabalhava no mesmo horário que a Christine estava trabalhando. Ele falou que antes de ter um relacionamento com a Juliana, o contato deles era mais logístico, da hora que ele ia sair, da hora que ele ia voltar, quem levaria a criança para as aulas de balé. A Juliana levava a Valerie para a escola e eles conversavam sobre as atividades que a Juliana passaria para a Valerie. Em agosto de 2022, o relacionamento, né, mudou de figura, o relacionamento dele e da Juliana, e passou a ser um relacionamento íntimo. Ele conta que ele e a Juliana estavam juntos em casa e a Christine e a Valerie estavam em Nova York. A Juliana teria começado a mandar mensagens de texto para ele enquanto ele estava preparando a comida na cozinha. Ele conta que ele estava na cozinha e ele acredita que ela estava no andar de cima, no quarto dela. Ele conta que essas mensagens foram estranhas porque a Juliana estava reclamando sobre as atividades românticas dela e falando sobre as pessoas que ela estava saindo na época. Parte 3 do depoimento do Brandon Benfield, do caso Juliana Pérez Magalhães, que juntos tiraram a vida da Christine Benfield e do Joseph Ryan. Tinha parado na parte que ele falou que eles estavam sozinhos em casa, né? A Christine e a Valerie tinham saído, acho que estavam em Nova York. E a Juliana começou a mandar mensagens estranhas, reclamando sobre os caras que ela estava ficando e sobre a vida amorosa dela. Enquanto isso, ele falou que estava na cozinha e ela no quarto dela. Ele disse que ele particularmente não gosta de mandar mensagens de texto e se ela queria falar sobre isso, ela podia ir lá na cozinha conversar com ele. Daí ela foi lá e ela mostrou para ele alguns prints do que ela tirou de um aplicativo de relacionamento. E todo mundo que ela mostrou nesse aplicativo tinha nomes similares ao dele, ou chamava Brennan, ou Brandon, ou algo similar. E essas eram as pessoas que ela deu match no aplicativo. Ela estava fazendo algumas piadas sobre, ele acabou de cozinhar, eles comeram, eles conversaram sobre outros assuntos, sobre a história da família, alcoolismo, a família dela no Brasil, como lidava com isso. Eles ficaram um tempo conversando sobre várias coisas aleatórias, mas também sobre o histórico dela de dates. Ela descrevia que se interessava por homens altos, homens mais velhos. E com as fotos que ela mostrou e as descrições que ela deu, ele entendeu que ela estava basicamente buscando alguém como ele. Eles estavam na ilha conversando e ela se aproximou dele algumas vezes. Ele não parou os avanços dela. Ele falou que ia pra cama, ela falou que estava cansada e faria o mesmo. Quando eles subiram, ele foi pro quarto dela. Daí eles tiveram uma conversa, pelo que eu entendi, e daí eles foram pro quarto dele. Daí é perguntado pelo advogado se eles conversaram naquela noite sobre continuar o relacionamento. Ele falou que naquela noite eles não conversaram, mas nos próximos dias eles conversaram um pouco mais sobre esse relacionamento. E ela estava preocupada que se ele falasse pra Christine, ela seria demitida. E seria mandada pro Brasil porque perderia o emprego. Daí ele falou que não contaria pra Christine. Daí ele falou que ele e a Juliana conversaram, que eles estavam tendo um caso e que ele já tinha tido vários outros casos e que isso era só um caso. Ele falou que teve muitos casos antes e que isso não mudou em nada o relacionamento que ele tinha com a Christine. Daí o advogado pergunta se a Christine sabia e ele fala que ela não sabia. Ah, não, ela não sabia do caso que ele tinha com a Juliana, mas diz que a esposa sabia de outros 2 casos que ele teve. Parte 4 do depoimento do Brandon Benfield no julgamento dele próprio no caso da au pair brasileira Juliana Pérez Magalhães, que juntos tiraram a vida da Christine Benfield, esposa do Brandon, e do Joseph Ryan. Ele falou que ela também tinha affairs e que ele sabia.
Ele falou que em 2013 eles tiveram algumas discussões porque ela trabalhava nessa saúde particular, então ela passava assim finais de semana inteiro longe dele e os turnos dele também, eles não se viam tanto, que o trabalho dele também demandava muito viagem, ele passou 6 meses em outra cidade, então acabava que os dois viajavam muito a trabalho. Eles foram para terapia de casal, ficaram por alguns meses e decidiram que eles iam continuar o relacionamento. Aí ele fala que a dinâmica do caso dele e da Juliana dependia muito da escala de trabalho da Christine. E que quando a Christine estava trabalhando, eles passavam tempo juntos, ele, a Valerie e a Christine. Então, ao invés de, por exemplo, quando ele chegava do trabalho, ela se trancar no quarto e ficar na dela, eles ficavam os 3 juntos, passando tempo juntos. Absurdo, eles brincando lá, os 3 de família, embaixo do mesmo teto da mulher, enquanto a mulher trabalhava, sinceramente. Ele disse, por exemplo, que ele era técnico do futebol da filha, então agora que eles estavam tendo caso, a Juliana iria junto e eles iriam juntos fazer isso. Daí foi perguntado se ele criou algum plano com a Juliana, ele falou que não teve nenhum plano. Ele acha que é absurdo que as pessoas cogitem que ele tenha feito um plano para se livrar da esposa dele. Isso é maluco, não teve plano nenhum. Daí, sobre eles terem ido naquele stand, sabe? Que eu não vou falar o nome aqui, que eu não sei se o vídeo pode cair. Ele fala que era basicamente algo que ele sempre fazia, até para praticar por causa da profissão dele. Então, como eles estavam nisso, de passar tempo juntos, eles resolveram ir juntos. E ele falou que como era algo fora de casa, assim, eles não viam como algo arriscado, que a Christine poderia descobrir que eles estavam juntos. Ele fala que quando você vai nesse stand, eles te dão um treinamento básico, assim, né, para você entender o mecanismo e para você estar a salvo, né, utilizando aquele dispositivo. Eles foram lá juntos por 2 vezes. Ele falou que sobre o site lá, né, de fantasias adultas e o e-mail que foi criado para fazer o cadastro e tudo, ele não tinha a mínima ideia até o falecimento da Christine. Daí ele contou de uma viagem que ele fez a trabalho para Winchester, que ele ia ficar 2 dias e que a Juliana dirigiu até lá sozinha para encontrar ele. Enquanto isso, na casa dele estava a Christine, a Valerie e a sogra dele. Parte 5 do depoimento do Brendan Benfield no caso da Juliana Pérez Magalhães, que juntos tiraram a vida da Christine Benfield e do Joseph Ryan. Ele fala que como a Valerie era a única neta dos pais da Christine e dos pais dele, era muito normal que os pais passassem tempo com eles na casa deles. Não duvido nada que ele tirou a única filha desses pais da Christine. Eu vou assistir depois o depoimento do pai dela e falo aqui com vocês. Ele disse que o dia do crime estavam agendadas reuniões importantes do serviço e, pelo que eu entendi, no dia seguinte já seria aniversário dele. Ele tinha planejado uma viagem para Nova York com a Valerie, ele tinha planejado coisa com amigos. Ele fala que aquele dia ele acordou mais cedo porque ele planejava ir mais cedo para o escritório, porque ele tinha que dar uma olhada na sala de reunião, conferir os documentos e se aprontar para essa reunião super importante que ele tinha, que ele disse que possivelmente ele seria promovido após. Ele acha que teria acordado por volta das 6h30. Ele falou que quando ele estava se arrumando e tomando banho, a Christine estava acordada e mexendo no celular. Ele falou que ele e a Christine tiveram uma interação naquela manhã, que ela desejou sorte para a reunião e que ela falou que falaria com ele antes da viagem que ele faria no aniversário dele com a Valerie. Falou pra ele que o amava e pra ele ter um bom dia. Aí ele fala que vai no porão, que é onde ficava o computador dele e tudo, e pega as coisas de trabalho, que incluía, né, a arma de trabalho dele, que ficava do lado direito, porque ele é destro. Ele falou que quando ele desce, a Juliana tá lá embaixo, que ele não lembra exatamente o que ela tava fazendo, mas talvez seria preparando algo na cozinha. Aí o advogado pergunta se algum dia ele já pegou o laptop ou o telefone da Christine. Ele falou que não tem por que ele fazer isso, ele tem o laptop dele. Ele falou que não exatamente o laptop da Christine ficaria na frente da porta, como a Juliana teria dito, que na verdade a Christine tinha um
escritório dentro do quarto deles, então que ela poderia deixar lá também. Ele falou que ele não tinha nenhum acesso ao celular da Christine, que sempre estaria na mão dela, com ela, no bolso dela. O advogado pergunta se a Juliana teria acesso ao computador ou ao celular da Christine, e ele fala que não, que a Juliana tinha os próprios aparelhos eletrônicos. Ele fala que naquele dia a Juliana e a Valerie tinham planejado ir ao zoológico e que essa teria sido, assim, uma ideia da Christine, algo que elas planejaram juntas, sabe? Aí ele fala que ele vai, pega a Valerie e dá pra Juliana pra ela trocar a menina e tal, e elas irem no zoológico. E quando ele sai, a esposa tá sentada na cama, com o notebook no colo e com o celular. E ele saiu por volta de 7 minutos antes das 7, mas o normal pra ele seria 7h30, só que esse dia ele saiu mais cedo porque ele tinha uma reunião. Ele fala que no caminho parou no McDonald's, daí o advogado pergunta se era normal ali no McDonald's pegar café da manhã, e ele fala que assim... ele iria em algum lugar pegar o café da manhã. Naquele dia foi no McDonald's. Daí parece que ele circulou 2 vezes o drive-thru antes de parar. E o advogado pergunta por que. Ele falou que ele tentou abrir o aplicativo do McDonald's para mostrar um QR Code lá que não funcionou. E para não ficar atrapalhando lá no caminho, ele deu mais uma volta. Daí ele falou que estava comendo no carro, mas daí ele resolveu ir no toalete dentro do banheiro. Então ele estaciona e vai lá. Ele disse que quando estava saindo do toalete, ele recebeu a ligação da Juliana. Aí ele falou que antes de voltar para casa, ele resolveu ligar para Christine, mas ela não atendeu. E na ligação a Juliana parecia muito estressada, né? Nessa ligação que ele recebeu logo após sair do toalete. Ele falou que não era estranho ela não atender, mas era estranho o celular ir direto para a caixa postal. Daí ele liga pra Juliana e fala pra ela não entrar em casa, que ele tá voltando pra casa. Daí acaba esse dia de julgamento dele, ele vai depor outro dia, né? E eu vou fazer a continuação dos vídeos amanhã.